E hoje a gente vai falar justamente sobre a criançada, sobre volta às aulas. A gente vai falar sobre as preocupações que nós pais temos quando a gente percebe dificuldade no aprendizado, agitação exacerbada, criança que vai mal à escola, criança que a professora toda hora chama e diz que ela não para na cadeira, que ela não para quieta. Enfim, vamos entender um pouquinho o que é ou o que são esses sintomas, né? Essa criança muitas vezes recebe diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. E, na maioria das vezes, isso é tratado com medicamentos. A gente vai tentar entender se é assim sempre, se não, o que a gente precisa prestar atenção, o que a gente precisa saber como pai e mãe responsável por essa criança. Boa tarde, doutor Marcos Vinícius, ele que é neurologista, tem Márcios Vinícius, que tem uma experiência muito grande como neurologista no Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo e tem uma relação grande com o ensino, né? Isso é muito interessante. Porque tem neurologista que é focado em outra parte, mas o seu foco é o aprendizado, Questão né? de aprendizagem. Eu terminei agora o meu doutorado em diálogo intersetorial educação e saúde, né? Dentro das questões de queixa escolar, né? E nós observamos que existe por parte da população uma supervalorização nos diagnósticos relacionados ao TDAH. Não quer dizer que não haja crianças que necessitem ser avaliadas sobre esse ponto de vista. Mas, do mesmo jeito, o que acontece? Dentro da avaliação, existe um questionário que é chamado SNAP-4, e esse questionário ele está sendo treinado para que professoras, entendeu, e coordenadoras possam aplicar como pré-diagnóstico do déficit de atenção e hiperatividade. E observa-se que das questões relacionadas, supondo, tem lá relacionado a parte de hiperatividade, não fica quieto na cadeira. Uhum. Qual a criança de ensino fundamental que consegue, às vezes, ficar quieto numa cadeira se a aula não é uma aula que chama a atenção devidamente? O que você, e é claro que uma outra parte, uma junta médica acaba entendendo é que esse questionário, essa avaliação, ela está tendenciosa? Ela tá tendenciosa no sentido de supervalorizar esse diagnóstico. Agora, na verdade, com tudo que a gente está vivendo, eu imagino que a medicina ela também está sempre em evolução, ela tem que evoluir a cada dia, porque o mundo está evoluindo e vem muitas coisas novas. A gente não está vivendo uma era em que todos nós estamos, de alguma forma, muito desconcentrados por conta de muita atividade? Justamente. O cérebro da criança atual, ele recebe múltiplas informações sensoriais e motoras. Então, hoje em dia, uma criança, ela está numa sala de aula preocupada se o WhatsApp dela já enviou a mensagem. Uhum. Então, quando o WhatsApp toca, ela tira o foco de concentração e atenção da professora que está dando aula e volta para o WhatsApp. Então, quando a professora está falando, ele retorna a atenção, ele já perdeu o meio de toda a informação, entendeu? Então, não é um conteúdo que segue de forma organizada, né? Entendi. Agora, isso vai acontecer não só com a criança, mas depois, quando ela crescer, na vida adulta também, porque acontece na nossa vida, né? Hoje, por um acaso, eu tô aqui com o celular, esse é o nosso celular do programa, tá aqui ligado, o tempo inteiro que eu tô conversando contigo, ele vai vibrando. Eu tô aqui prestando atenção em você, mas eu também tenho que estar atenta a tudo que está acontecendo à minha volta. E esta coisinha aqui, que é a conexão, a interatividade, deixa a gente, de alguma forma, mais ansioso também. Com certeza. Então, aí o que a gente tem que preparar? A gente tem que orientar os nossos filhos da importância da era tecnológica, mas como utilizá-la e quando utilizá-la. A gente tem que criar uma disciplina para esse novo mundo tecnológico que está ocorrendo, o que não está havendo. Você acha, então, que se a gente tira esse celular, eu acho que criança tem que ter horário para isso, claro, né? Não pode ficar o tempo inteiro. A gente consegue já baixar muito dessa ansiedade. Com certeza. Mas não é só isso, né? A criança hoje ela tem muita informação também. Você acha que isso pode ter gerado um número maior de crianças realmente hiperativas?
e com déficit de atenção? Eu acredito o seguinte. Primeiro, o conceito de hiperatividade e déficit de atenção trata-se de um transtorno, não dá para afirmar que é uma doença de componente genético. Segundo, ainda não foi confirmado. Segundo, muitas vezes chegam até o consultório de que a criança tem um déficit de atenção. Ela muitas vezes não tem atenção para aquilo que não lhe interessa. Mas em alguma coisa, na parte, supondo, ela vendo o pai montar um rádio, entendeu? E ela tem uma empatia pela profissão do pai. Ela é capaz de se interessar por aquele assunto, mas não é capaz de interessar por outro assunto. Mas a nossa escola, ela não pensa assim. Eu tô falando isso porque, por exemplo, minha filha estava estudando fora do Brasil e lá eles valorizam a potencialidade, exatamente assim. Isso aí. Nossa, ela tem interesse em música, em arte e dança. Então vamos pegar essa aluna e vamos focar e ela vai ser brilhante. Aqui não. Você tem que ser brilhante em matemática, química, física. E o que você faz de dança não tem tanta importância. Eu disse dança e às vezes pode ser até que alguém fale, mas dança não tem tanta importância mesmo. Mas poderíamos estar falando de robótica, poderíamos estar falando de biotecnologia. Mas aonde está o interesse da criança, fora do Brasil, em alguns países, é muito valorizado. Aqui não. Mas a gente não pode mudar essa história a gente sozinho Não, agora, a gente não pode mudar, mas a gente pode contribuir para que haja uma visão crítica construtiva desse assunto. Então, relativo a essa questão que você está colocando, lógico que toda criança tem que ter a sua formação básica em português, matemática, porque vai precisar disso para a sua construção teórica. Mas à medida que ela for apresentando potencialidade, a escola tem que criar condições para que ela desenvolva essa potencialidade. Que é o que o Gardner fala das suas múltiplas capacidades. O que seria, para mim, ideal? O ideal, mas tem que ser para já. A gente sabe que isso pode ser que aconteça mais para frente. Agora, enquanto isso, o que nós, mães, pais, responsáveis, podemos fazer? Então tá. Então vamos começar numa atitude simples que começa em casa. Hoje está iniciando o período escolar. A mãe vai montar a merenda dessa criança. Ela deve participar junto da criança e orientar o que é nutricional e o que não é, entendeu? E fazer com que essa criança coparticipe desse ato, tendo a capacidade de construção, de criação. E é o que é muito feito pelas mães orientais, igual eu estava te falando agora há pouco, que elas fazem o bentô junto com as crianças. Então elas fazem pratos bonitos, criativos, que estimulam as crianças a comerem coisas saudáveis. Isso já é um início que você pode estar fazendo, né? Você pode estar estimulando a criança de que ela pode ter o horário para o computador, mas ela também tem que ter um horário para brincar. E brincar não no mundo virtual, no mundo real, partindo da própria interação familiar. Mas hoje em dia a gente vê uma desagregação da família. Quando vai para um restaurante ou mesmo em casa, as pessoas almoçam preocupado com o celular, sendo que naquele momento tinha que ter uma interação social e afetiva que é de fundamental importância para a construção. O fato é que a gente também está aprendendo a lidar com esse negocinho agora, porque ele é novo e a gente também se perde. E o adulto também fica viciado nisso aqui da mesma forma que a criança. Eu vejo hoje pai e mãe muito cansado, todo mundo trabalha muito, as mulheres trabalham muito e é tudo muito no corre-corre. E aí quando um filho pequeno pega um tablet, pega um celular, eu sei que pai e mãe fazem assim. E aí é o tempinho deles conversarem, de colocar o pé para cima. Então, isso tudo, é claro que a gente vê que está perdendo a mão, mas está complicado da gente reagir e aprender a viver com mais moderação diante deles. É trabalhar com a realidade do que existe, entendeu? Tendo a consciência de que é importante, mas aprendendo como usar o benefício e o malefício desse instrumento, entendeu? Então, assim, vamos dentro de uma questão do celular. Eu, particularmente, eu sou contrário à questão de que o celular é um vilão dentro da sala de aula. Eu acho que ele é mal utilizado dentro da sala de aula. Porque se o professor criar grupos de WhatsApp relacionados a determinada disciplina
e os alunos se comunicarem com um determinado objetivo, eles vão ter uma meta a serem alcançadas, vão utilizar um instrumento metodológico, tecnológico muito importante, mas de forma proativa. E vão ter a interação do que é importante e do que não é. Eu acho isso maravilhoso, doutor. Eu de verdade sonho com isso, mas eu ainda acho que é sonho. Eu fico achando tão difícil a gente ver nas nossas salas de aula da escola pública aquele desrespeito enorme de professor que perdeu sua autoridade. Quer dizer, a gente está falando de voltar lá atrás, de mexer nessa estrutura, né? E as famílias, da mesma forma, tão bagunçadas, né? Isso primeira coisa que a família que tem que ter a interação entre saúde e educação, no entendimento de que, na verdade, a família cabe educar, a escola cabe escolarizar. E muitas vezes a família, ela espera que a escola eduque, entendeu? E sobrecarrega a escola naquilo que não é a sua função, entendeu? Talvez seja uma forma em que a saúde poderia auxiliar a educação no sentido de orientação às mães. E hoje em dia está sendo o contrário, a saúde está se aliando à educação no sentido de medicalizar. Está todo mundo tomando remedinho. Isso, você falou muito bem. Alguns precisam desse remédio. Alguns, muito poucos precisam. Não, eu não estou fugindo contra a minha vertente como médico, mas na grande maioria eles estão supervalorizados. Então, o que acontece? O metilfenidato, que é uma medicação que é usada no déficit de atenção e hiperatividade, é uma anfetamina. Como anfetamina, entendeu? Ela vai provocar uma capacidade de regulação do paciente ser obediente naquele momento, mas não quer dizer que aumente a sua capacidade de concentração. E isso está levando a uma má informação que os alunos, quando estão na universidade, eles entram numa consulta solicitando metilfenidato para turbinar o cérebro. Olha que ponto chegou. Entendeu? Sendo que a capacidade de turbinar o cérebro é a capacidade de experienciação. Você passando por experienciação, por aquilo que você gosta, você assimila e aumenta a concentração. Entendeu? Bom, vamos falar sobre medicação, para quem é, para quem não é, tá? E o que é que a gente precisa ficar atento e em que médico que a gente tem que levar o nosso filho. Já, já. Doutor Márcios, voltei mais animada. Eu não quero ficar pensando no que a gente não consegue, vamos pensar no que a gente consegue. Tudo bem. A mãe percebeu, foi chamada na escola, que o filho não para quieto. O meu marido uma vez foi chamado comigo na escola e aí a coordenadora e a professora falaram: é que essa menina, ela fala muito, ela dá palpite em tudo. Aí ele falou: mas vocês queriam o quê? Que ela viesse pra cá e ficasse quietinha dormindo? Vocês querem moleza? Ele falou certo. Assim mesmo, eu fiquei morrendo de vergonha, mas por um lado ele tá certo. As escolas às vezes querem umas crianças muito obedientes. Né? Muito obedientes. E tem crianças e crianças. Algumas nasceram, eu, por exemplo, não parava de falar. Eu falo até hoje. Ia fazer o quê? Se me colocasse na época uma mordaça, eu não estaria aqui hoje. E a sua filha? Filha de peixe. Teve, isso, filha Peixinho de peixe, peixinho teve como perfil cognitivo comportamental a sua pessoa, que é responsável pela formação dela. Eu concordo com você, o que precisa diferenciar alhos de bugalhos. Então, vamos a uma situação. Uma criança, ela chega no consultório, em nenhum momento ela para, entendeu? E não se concentra devidamente em nada. Merece uma investigação. Essa investigação ela vai ter uma avaliação neurológica, vai ter uma avaliação por meio de exames diagnósticos e, descartado causas orgânicas, você vai ter as opções de tratamento não medicalizante. Observado que possa ter alguma causa orgânica, que, como eu te disse, é o mínimo possível em termos de percentual, tá? Você vai procurar tratar com as medicações. Então, um exemplo. Uma criança que possa ter alguma má formação congênita no cérebro, tá? E que seja muito agitada e que tenha alteração do ciclo vigília-sono. Óbvio, eu vou ter que entrar com uma medicação
para controlar, para que a mãe possa ter um pouco de descanso também, para ela poder continuar na sua rotina. Mas uma criança que é agitada, mas tem um senso de concentração, o que eu vou avaliar é o processo sócio-histórico, cultural desta família inserida. O que eu quero dizer com isso? Saber o horário que essa criança dorme, que é fundamental. Muitas mães hoje em dia não colocam regras, deixam as crianças ficarem até a hora que quer. Se essa criança tem uma disciplina frente à tecnologia, o que a gente acabou de colocar agora, horário frente à tecnologia, entendeu? E aonde se encontram as potencialidades dela. Ela gosta mais da parte de escrita, mais da parte oral, mais da parte motora e procurar desenvolver um trabalho onde você possa ajudar a potencialidade dessa criança. Geralmente essas crianças que são muito ativas, elas se dão bem em esportes relacionados às questões que exigem disciplina, né? A capoeira, o judô. A gente tem que ficar de olho mesmo nos filhos, isso é fato. Justamente. E eu sempre digo, filho não é ordem assim, é ordem natural da vida, vou ter sem nem pensar. Casei, engravidei. Não, para e pensa. É uma responsabilidade. Pai e mãe colocam uma criança para tornar essa criatura de Deus, num filho de Deus e um cidadão bom. Isso é sério, isso exige trabalho todo dia e muita atenção. Eu vou fazer já algumas perguntas dos nossos telespectadores, doutor. A primeira delas vem do DDD 32, a nossa telespectadora fala: boa tarde, meu filho Pedro tem 4 anos e não para. Todos falam que ele é hiperativo. O que devo fazer para controlar essa ansiedade dele? Ele vai começar a estudar no mês que vem. Eu estou preocupada. Será que é tão ansioso por ser sozinho? Ele não tem irmãos e nem coleguinhas para brincar. Ela fez uma colocação muito interessante, que é o que a gente acabou de falar. Nessa correria toda, até o momento a criança ainda não tem sociabilização. Não fique ansiosa, vamos aguardar o momento da sociabilização dessa criança e observar, entendeu? Qual que é o comportamento dessa criança em grupo. E, de preferência, estar atento a isso dentro de casa, porque observando você pode também orientar os professores como essa criança se comporta. Ok. A pergunta vem do DDD 61. Boa tarde, tenho uma filha que tem TDAH. Foi diagnosticada por causa da dificuldade na escola e por ter tido sofrimento gestacional, cordão no pescoço. Ela estava tomando Ritalina, mas afetou o fígado dela. Tem algum medicamento natural para substituir a Ritalina? Eu não diria que tem um medicamento natural, mas eu diria que ela deve procurar um neurologista, entendeu? De confiança, junto com uma equipe transdisciplinar, para que seja desenvolvido uma metodologia específica no caso dessa criança. Eu não poderia falar desta forma na mídia, né? Tem que avaliar o caso. Ok, agora uma professora, a Flávia de Guarulhos. Boa tarde, parabéns pelo programa, adoro. Obrigada, Flávia. Ela disse: sou professora e lecionei no ano passado para um aluno diagnosticado com TDAH. Porém, só havia passado em consulta psicológica 2 vezes e uma com um neuro. É tempo suficiente para um diagnóstico? Não, com certeza não. Agora, olha só a nossa dificuldade como mãe. A escola chama, a criança não para, a gente coloca regras, ela não cumpre, a gente trabalha limites, consequência, vai para grupo de apoio de mãe, a criança tá lá. Ela lê um livro, ela fala que lê e não entende nada, no final da linha ela diz que não entendeu nada, volta a ler de novo, e aí você leva a um neurologista. O neurologista conversa com você, conversa com o teu filho, com a tua filha, e aí fala: vamos dar um medicamento porque ela está precisando de concentração. Passa numa psicóloga e faz uma avaliação, faz 2, é caríssimo, a criança fica melhor. É essa a realidade. Difícil, ela doutor. fica melhor ou ela fica mais obediente? Vai ficar mais obediente, mas assim, eu tô me colocando aqui do lado das mães. A gente fica numa situação muito complicada. Eu entendo. Tanto é que eu não estou colocando aqui necessariamente que você não possa ter que medicar. Mas eu acho que você tem que criar outras possibilidades além da medicação, entendeu? Supondo, uma criança que é muito agitada, você pode avaliar se o nível de cortisol dela está muito alto. Se tiver muito alto, você pode indicar acupuntura.
você pode indicar Tai Chi Chuan, você pode Olha, indicar... agora sim! Algumas alternativas, aí eu tô gostando, Tá. que de repente acalma essa criança sem Isso. ser o remédio. Tá, então... Legal. Legal, então... Até para aquela que estava falando que a filha estava com problema de fígado, Isso. de repente poderia tentar uma dessas. O que observou? Que as crianças, quando chegam na escola, elas chegam muito agitadas. E aí existe um grupo de pesquisa que está sendo feito meditação não mais que 10 a 15 minutos antes de começar a aula. Você sabe que na escola da minha filha lá nos Estados Unidos, ela fala, mãe, sinto uma falta, porque lá tinha meditação todo dia. Isso melhora a concentração e atenção, porque diminui o nível de cortisol. Pois é. Bom, vamos continuar falando já? Doutor Márcios, vamos falar então... A gente pode fazer um tratamento para baixar a ansiedade dos nossos filhos de forma tranquila e natural. Funciona? Funciona. Funciona porque, assim, existe um reloginho no nosso cérebro, tá? Que é a hipófise, tá? Tá lá dentro do cérebro nesse sentido aqui. E este hipotálamo hipofisário, ele produz um hormônio que é chamado hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio, o ACTH, ele cai no sangue e ele vai fazer com que lá nos rins, tem uma gordurinha em cima dos rins, que é chamada suprarrenal, que faz com que produza cortisol. Nós temos uma criança que ela já amanhece tendo que saber que ela vai ter aula pela manhã, que ela vai ter balé à tarde, que ela vai ter judô, que ela vai ter inglês. Então, isso tudo já gera um estresse pessoal para ela. Então, talvez a gente agora tenha que fazer o contrário. A gente tem que aprender a viver. A gente tem que aprender a viver de forma mais lenta, com melhor qualidade. Que é tudo novo. Antigamente a criança brincava na rua, soltava pipa, né? Os meninos brincavam de carrinho, a gente corria, pique-esconde, pega ladrão, era muita coisa de atividade física. Hoje em dia as crianças ficam o dia inteiro mesmo sentada e a sua cabeça pensando e chega a mensagem aqui e ali. Justamente. A pergunta da Vilma, olha que interessante, ela é de São José dos Santos. São José dos Santos? É Campos, né? Campos, né? São José dos Campos, eu acho. Ela diz assim, o programa está demais, muito obrigada. É possível confundir pessoa mal educada com hiperatividade? É uma grande confusão que se faz, entendeu? Uma criança hiperativa, ela não vai concentrar em nada. Uma criança mal educada, na hora que ela te dá uma resposta, ela não está dentro da sociabilização do que é normal. Entendeu? Por quê? Porque ela é uma pessoa que não tem um nível de sociabilização. O hiperativo, ele não se sociabiliza, mas não é porque ele não tem educação. Os pais, pelo contrário, são bastante educados e passam isso para ele. Mas ele não tem um fluxo de ideias muito rápido, entendeu? Então é isso. Ok, a pergunta agora não é nem uma pergunta, é uma colocação de uma telespectadora DDD 35. Eu tenho uma amiga cujo irmão de 10 anos está com dificuldade de interagir com os colegas. Nem toda escola tem profissional especializado para ajudar. Infelizmente, eu concordo com você e essa é a minha angústia aqui nesse papo agora. E justamente, aí é que eu falo, o que está faltando é entender que a saúde, ela não tem que invadir a educação. A saúde, ela tem que participar do processo da educação, mas tem que vir da educação para a saúde e não da saúde para a educação. Então, doutor, mas esse tem que é o complicado, né? Tem que. A gente tem que acalmar, a gente tem que. Você quer ver um profissional que faz falta? Como é que a gente vai fazer isso? Sabe, Cláudia Tenório, sabe o profissional que faz falta numa estrutura como essa? Psicólogo escolar. É um profissional muito importante porque ele não vai cuidar só do aluno, ele vai cuidar de todo o processo de escolarização. Toda escola deveria ter, mas nem toda tem, né? Não existe lei que impere que tenha que ter. Ele vai entender o processo de escolarização, ele não está ali para ver só o aluno, ele está para entender, junto com a escola, o que a gente pode melhorar e melhorar inclusive a sociedade local para potencializar as dificuldades que existirem. Doutor, grupos de apoio, eu gosto muito porque eles são gratuitos e são acessíveis para toda a população. Existem vários. Você sabe se tem universidades? Tem. Vou apresentar para você o Grupo Interinstitucional de Queixa Escolar da USP. Como chama? GIQE. G-I-Q-E. E aí, se você, mamãe e papai, entrar na internet, tem mais informações. O Grupo Interinstitucional de Queixa Escolar.
da USP. Importante. Isso é e muito outra importante. coisa, para a gente aprender a viver, eu sempre falo, busque um grupo de apoio de qualidade de vida, qualquer que seja. Aprender a colocar limites, aprender a falar não. As crianças precisam disso. E vamos tirar um pouquinho o pé do freio, gente? A gente está precisando aprender a viver, né? Nosso mundo tá doido. Pô, tá muito rápido. Obrigada, doutor Márcio Vinícius, é o 011 989866414, pode mandar um WhatsApp, ele vai te ajudar aí na sua questão. 011 989866414. Muito obrigado. Muito obrigada, muito boa a nossa reflexão aqui. Muito bom, felicidade. Feliz 2017. Eu continuo assim, falando, é angustiante Mas esse nosso temos que ser assunto, mas é positivos. necessário. Temos que Vamos acreditar. e vamos em frente acreditando. Então tá bom.